Olá, sejam bem-vindos ao No Alimento Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu vim aqui para dar a dica de um lançamento da Netflix. O Soldado que Não Existiu traz aí um grande elenco e conta uma história real muito surpreendente da Segunda Guerra Mundial. Quer saber mais? Se vale a pena? Se tudo que eles falam ali no filme é verdade? Eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Foi, ó, de primeira introdução. Em Um Soldado que Não Existiu, a gente acompanha a operação ultra secreta ali do MA5 na Inglaterra. Eles precisam fazer com que os soldados nazistas não ocupem as praias lá da Sicília. Então eles vão ter que armar um plano todo muito fora da realidade para que eles consigam invadir a Sicília e enganem os nazistas. Essa operação é conhecida como Mincemeat, é o nome original do filme, né? Que dá aí todo esse contexto de como esses agentes secretos por baixo dos panos e que até poucos anos atrás foi apenas visto como uma lenda, acabou fazendo com que milhares de pessoas não fossem mortas ali pelos nazistas e tentasse impedir o progresso deles pela Europa. Então é muito legal acompanhar e as atuações estão espetaculares. E é um típico filme de assalto, né? A gente gosta de ver como eles vão armar esse plano, que é simples, mas precisa de muitos detalhes. Eles tiveram que achar um corpo ali com sinais de afogamento, um corpo perdido, aleatório, para fingir que ele era, na verdade, um membro dos fuzileiros navais e que estava carregando informações importantíssimas, né, dos aliados, dizendo que eles iam atacar, invadir a Grécia, mas que na verdade não, era apenas uma mentirinha para que os nazistas acreditassem e eles sim pudessem, né, invadir a Sicília sem problema nenhum, sem ter tanta resistência, né? Conseguir vencer nessa operação. Só que a gente acompanha nesse filme como eles vão achar esse corpo, como eles criam a história para esse soldado que não existe, né? Por isso o título em português. Como eles vão fazer essas cartas, como que eles vão colocar esse corpo ali na beira ali da praia ali da Espanha, para que achem e que de alguma maneira essas informações falsas cheguem até os nazistas. Olha, de simples não tinha nada, muito surpreendente. Se a gente ouve, nem imagina que realmente isso aconteceu. E foi real. O diretor desse filme é o ganhador do Oscar, John Madden, por Shakes Apaixonado, e ele conta, né, em uma das suas entrevistas que essas duas histórias elas têm muita correlação, porque as duas contam a criação de uma ficção. Aqui em Soldado que Não Existiu é eles montando essa história para esse soldado, né? Para que ele realmente pareça ser real. Ele precisa estar apaixonado por alguém, então eles colocam a foto de uma das secretárias ali da operação. Ele tem cartas apaixonadas, né? Existe uma foto que acharam uma outra pessoa viva, né, muito parecida com ele. Então tu tem toda uma criação de uma narrativa ficcional para que os nazistas acreditaram que aquela informação que eles pegaram era real. E em Shakespeare Apaixonado a gente também tem isso, né? O Shakespeare criando uma de suas peças. E como essas duas histórias, ela também tem relação de como seus personagens entraram tão fundo nessa ficção que eles mesmos criaram. É muito legal cada vez que a gente vai pensando em como o diretor vai trazendo essa história, né, carregado de coisas que realmente aconteceram e com toques ali de ficção que deixa realmente muito bom. Outra coisa, um outro detalhe é que a gente tem o criador, o autor de James Bond, quem criou o personagem, o famoso agente 007.
Ian Fleming realmente foi secretário de um dos agentes, diretores de inteligência naval responsáveis por esse plano, e ele tá ali no filme, né, narrando essa história pra gente, fazendo parte ali de toda essa operação, e a gente vê ele muitas vezes digitando ali. Ele diz que ele tá escrevendo uma ficção, uma história, mas ele vai pegando tudo que ele vai vendo disso tudo ali no meio e vai criando a sua história. Muito legal acompanhar. A gente tem referências a 007, né, como o M, ele chama o chefe dele assim como é chamado também o chefe do James Bond. Tem a relação com aqueles mecanismos, aqueles aparelhos, né, que ele usa, que são mirabolantes. Tem uma ceninha que aparece um relógio com uma serra, e são pequenos detalhes que o diretor traz sobre o autor e sobre sua obra, que 10 anos depois, né, do que aconteceu em 1943, nessa operação, ele criou o seu agente mais famoso, né? Mas quem realmente a gente acompanha é o personagem Ian Monteagle, né? Que ele era um juiz e trabalhava ali no serviço secreto e ajudou a colocar em prática todo esse plano, que é feito pelo maravilhoso Colin, e também o outro agente, que é o Charles Chomelain, que é feito pelo Matt, que também estão brilhantes os dois. Os dois trazem a nuance assim, de caráter, né? De como as coisas, às vezes, elas não estão realmente expostas. O personagem do Colin, que a gente achava que tinha muito brio, ele tem algumas questões ali que, às vezes, a gente sente, tu é safadinho, que eu sei. E também o personagem do Matt, que a gente, às vezes, olhava e dizia, meu Deus do céu, por que tu sempre faz esses personagens? Ele mostra toda uma sensibilidade no final. Então, essa coisa assim de não ser tão preto no branco, né? Deles serem mais reais do que às vezes a gente imagina, com todos os seus sentimentos. Nessa história, a gente vê eles ali num triângulo amoroso, os dois junto com a secretária que dá a sua foto, né, para ser uma das personagens desse soldado, né, que não existiu, como fazendo o papel da Pan, que seria a namorada dele, por isso que ele carrega, o corpo morto carrega uma foto dela. Talvez esse é o único pontinho que eu tiro do filme. Não gosto muito de como eles levam esse romance entre os três. O filme tem 2 horas, talvez se tu desse uma amenizada nisso, o filme ficaria um pouquinho mais curtinho e ele teria assim mais envolvimento. Ele fica muito morno ali no meio quando entra essa questão desse romance entre os três. Eu entendo que é para mostrar um pouco ali da dualidade deles, de como eles estão sentindo e de como eles estão se envolvendo com aquela história que eles estão criando, né? É como se eles estivessem emprestando um pouco deles e dos seus sentimentos para aquilo, e eles acabam se envolvendo os três nessa situação. Não gosto tanto, mas entendo por que ela existe. Como eu falei no começo, é baseado numa história real. Muitas das coisas realmente que estão no filme aconteceram, assim como o corpo, como que eles acharam, né? O filme retrata da mesma maneira. Tem uma situação ali entre uma irmã do morto em questão, né, que fica bem revoltada por eles estarem usando o corpo do irmão nessa situação. Isso não existe registro de que realmente aconteceu, mas são coisas que o diretor fala que durante a sua infância sempre foi algo muito... um conto muito popular, digamos, uma história que sempre rondou, né, lá na Inglaterra, dizendo desse soldado que foi encontrado na Espanha, no Mar da Espanha, né, que teve toda essa relação com a Segunda Guerra Mundial.
E a partir do momento que os arquivos, né, do MA5 são revelados, essa história também se revela. Então, é uma grande homenagem a esses personagens que tiveram uma função muito importante, mas que acabaram, né, por conta da sua função secreta, não ser revelado, né? Não foi dado nomes para esses heróis. E aqui ele trata como uma homenagem, né, para esses personagens, esses heróis que não eram vistos como heróis e não se sentiam heróis. Tem algumas coisinhas que eu vou falar para vocês. Já falei da irmã, né, do morto, que não se sabe se realmente foi real, então ele é introduzido ali para criar esse, digamos, embate no começo de, tô usando um corpo que a princípio não era de ninguém, ninguém tinha reivindicado e aparece uma irmã do nada, né? Como é assim que vai ser? Também já disse que o triângulo realmente não existiu oficialmente. A foto dela é muito legal porque no final do filme, se vocês repararem, aparecem várias cenas quando está passando os créditos de imagens, são as imagens dos agentes. Tem a fotinha original, passa também, que eles usaram, que é igualzinha que aparece no filme, mesma pose, né, mesmo estilo. Então, realmente existiu, só que a personagem dela não teve tanto, digamos, destaque nessa história toda como a gente vê no filme. Um dos pontos que, quando a gente estava assistindo, a gente, meu Deus, será que é? Será que não é? É a relação ali que eles dão para os antinazistas, né? Que é tipo a operação de dentro lá, que apoiava os aliados e tal, e tem toda a situação. No final, essa história não existiu, então eles colocam esse elemento exatamente para colocar mais essa camadinha, digamos, realmente nem todos os alemães são nazistas, tem gente lá de dentro que está querendo derrubar o Hitler. Eu gosto, ficou muito legal ali junto com a história que eles estavam contando, mas, na verdade, não teve isso que apareceu no filme. Eu falei do Ian, o autor de 007, ele também coloca ali, né, o diretor coloca um personagem fictício, que é o David, também um agente secreto, que traz muito dos elementos do James Bond, ele diz. O diretor falou que ele traz a seduzência do Bond, né, aquela coisa de seduzir homens, mulheres, para conseguir a informação que ele quer. E esse personagem, ali que também aparece bem pouquinho no filme, é, digamos, uma representação do James Bond, da história do Ian, né? Também tem um easter egg bem legal, que é o Martini. Então, tu vê que tem muitas coisas que acontecem no filme que a gente vê o personagem ali, digamos, pegando, que vai dar corpo para a história que ele vai criar 10 anos depois. Mas no final das contas, a partir de todos esses easter eggs que tem, O Soldado que Não Existiu é um bom filme para quem gosta de histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, quem gosta de filmes de espionagem e quem tem esse apreço por ver filmes onde a gente vê um grupo armando um plano infalível. Então me conte aqui se você já assistiu o filme, ele está disponível na Netflix. Se vocês gostaram, se não gostaram, se já conheciam essa história, não se esqueça de se inscrever e deixar o likezinho. Beijos e até a próxima.